favor, abra a sua Bíblia. A primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Esta é uma devocional que nós tivemos em Alto Longar, e ela edificou o nosso coração, tamanha seriedade e aquilo que é necessário para uma caminhada cristã sem resquícios, até mesmo de uma vida apenas religiosa. O apóstolo Paulo está falando a um grupo de irmãos e esses irmãos também têm uma dificuldade. É por isso que ele está tratando a questão da maturidade espiritual. E eu queria ler com você o verso de número 11 do capítulo 13 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 13 é muito conhecido naquilo que fala a respeito do amor, das características do verdadeiro amor. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre o amor, ele então interrompe essa fala e ele precisa trazer uma palavra que venha talvez de encontro à necessidade dessa igreja. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler na minha versão, depois a gente pode repetir aqui com o Data Show. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Vamos ler na tela, por favor, em 1, 2, 3, vamos lá. Quando eu era menino, pensava como menino. Acabei com as coisas. Vamos falar um pouquinho mais forte agora? 1, 2, 3. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está se referindo como ser humano. Então a mulher pode ler, quando eu era uma menina, pensava como uma menina. Logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Vamos orar? Curve sua cabeça, por favor. Peça ao Espírito Santo de Deus, fale com você e pergunte o que Ele quer falar com você nessa manhã. Suplicamos-te, ó Pai, que o Espírito Santo que nos conduz nas veredas da justiça, na Tua verdade, venha sobre nós nesse momento. Abra o nosso entendimento para compreender as Tuas verdades, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós rogamos ao Pai, essa mesma oração que Jesus fez de rogar ao Pai para enviar o Consolador, nós pedimos que o Consolador, o Espírito Santo nessa manhã, vá lá no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, a tal ponto que a gente abra o nosso entendimento a compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Paulo faz uma referência a si mesmo. Ele coloca a sua experiência da infância, baseado naquilo que agora essa igreja está passando e vivendo. Então, desde os primeiros capítulos de Coríntios, nós vamos perceber Paulo trazendo uma dura palavra a esse grupo de irmãos. E no capítulo de número 3, ele vai dizer que ele não pôde dar um alimento tão sólido a essa igreja, porque eles eram como bebês, imaturos ainda. Você não pega um bebezinho e leva um churrasco e dá um pedação de carne a ele. Um recém-nascido, ele é amamentado por esse leite materno, por aquilo que ainda é líquido, ele não tem condições físicas de mastigar e nem também do seu corpo ainda produzir a digestão para um alimento sólido.
Mas o apóstolo Paulo trata isso de uma forma muito coerente, porque há pessoas que estão caminhando, estão iniciando a sua vida cristã. E nós precisamos também distinguir e também conhecer dentro dessa comunidade de fé, porque Paulo trata a vida da liturgia da igreja. É na mesma carta que Paulo dá instruções à ceia, ao momento em que os irmãos se reuniam para ceiar. E é um problema muito sério, porque eles estão fazendo daquele momento de comunhão um momento em que as pessoas se sentem mal. Elas não têm prazer de ir, porque aquele que leva o seu prato, ele não tem a alegria de compartilhar. Então ele traz para comer e só ele olha para o seu umbigo, ele não está preocupado se chegou alguém que não pôde trazer alguma coisa da sua casa. E Paulo está tratando questões sérias dentro de uma igreja. Até o ponto em que, no capítulo de número 13, ele vai tratar sobre o amor. Em algumas versões fala sobre a caridade. Ele vai falar sobre a fé, sobre essa esperança. Mas ele se detém a isso que nós precisamos compreender sobre as fases da maturidade, tanto físicas como espirituais. É certo que nós precisamos caminhar juntos. Conversando num momento de discipulado essa semana, eu conversava a respeito disso. A gente reconhece que uma pessoa não está bem, primeiramente pelas suas atitudes espirituais. Muitos dos que estão afastados da igreja começaram com um pequeno desânimo. Deixaram de congregar por motivos até simples. Mas aquilo se tornou um hábito. E a espiritualidade dessa pessoa vai se esfriando. Ao mesmo tempo, Satanás percebe essa fragilidade e ele coloca circunstâncias ou situações para que a gente não vá mesmo, para que tenha compromissos, e aí de repente você já está afastado, sem ao mesmo perceber, e muitas coisas vão acontecendo na vida espiritual, e isso é um reflexo do nosso cotidiano. Mas há 3 fases que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, na vida do crente, que o apóstolo Paulo está trazendo, é que quando você olha uma criança, quando você olha um bebê, você vai perceber que ele é totalmente dependente de você. Então a primeira fase espiritual é o você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, você. A primeira fase é o você. Lembra disso, Rodrigo? A criança precisa completamente da mãe, 100%. Pega um bebezinho, se o pai ou a mãe ou o cuidador não estiver ali, essa criança vai ficar descuidada. E a gente sabe de histórias terríveis, tristes, de crianças que foram abandonadas e foram encontradas sozinhas na sua casa, completamente sujas, completamente sem condições humanas, porque estavam cheias de xixi, cheias de cocô, às vezes desnutridas, porque deixou de ter o você, aquele que cuida. E quando alguém encontra a Cristo, ela precisa do você. Ela precisa de alguém que a alimente espiritualmente, que ensine os textos, que acompanhe nessa primeira caminhada. Eu imagino que quase todos tiveram essa experiência desse primeiro encontro, dos irmãos que se colocam à disposição para cuidar, para discipular, para estar juntos num momento de leitura bíblica, num grupo pequeno. E é esse primeiro processo, mas com o decorrer dos dias, desde atrás, a gente sempre ouve, né, essas críticas boas, as pessoas que às vezes reparam o jeito que a gente tem de colocar a mão, ou algum jargão até mesmo. E uma jovem disse assim, o pastor Guilherme
se ele não falar do seminário, tem alguma coisa errada. E o Joézer é da Rebeca. Então, toda mensagem deles, ou tem a Nápoles ou tem a Rebeca. Não sei se você já percebeu isso, né? E quando eu estava pensando no texto, eu comecei a rir, que eu falei, vou ter que falar da Rebeca, né? Porque é a convivência comigo. Mas a Rebeca está virando mocinha. Ela já toma banho sozinha, ela já vai, passa o creme, passa o batom, às vezes... Agora é ela que está atrasando o carro, porque ela chega e fala, esqueci o batom, e volta, e aí tem que sentar, porque é todo um processo. Isso que é um chip que vem na mulher, assim, né? Que tem que ser daquele jeito. Mas nós já pulamos o período de dar a papinha, irmã Cleusa. A gente já pulou a imaturidade, a infância da fralda, daquele cuidado, não que nós não tenhamos, mas aos poucos a gente vai soltando para aprender com a vida, aprender a ser independente. Eu estive pregando na segunda-feira em um funeral e eu falava sobre as separações da vida. As separações que a vida causam. E a mais dolorida, é lógico, eu estava dizendo no funeral, era a partida dessa vida. A separação da vida para a morte. Mas se você perceber, durante toda a vida, nós vamos nos separando. Quando a gente vai para a escola, a gente se separa daquele tempo que a gente estava com os pais em casa. Depois você vai para a faculdade, ou você casa. Então há muitas separações. São as fases da nossa vida que é o natural. Não dá para um homem, na sua sã consciência, na capacidade de realizações, ficar dentro da sua casa, dependendo do seu pai, seja espiritualmente, fisicamente, financeiramente. É necessário a separação para o crescimento. E a gente vê muitas crianças, não é uma crítica, mas é porque a nossa infância foi diferente das crianças de hoje em dia. A gente tinha mais liberdade de poder sair à rua, de andar de bicicleta, de cair, de se machucar. E hoje os pais ficam cercando, porque há um perigo nas ruas. Não é o mesmo mundo, parece que as coisas estão se dificultando em todas as áreas. E aí a gente vê muita criança doente demais, porque o pai não deixa a criança comer terra. A criança não pode brincar, de tamanho cuidado, mas aquilo, de uma certa maneira, também é prejudicial, porque a criança precisa criar os seus anticorpos. Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável, não, mas faz bem ralar o joelho, cair, se machucar, porque a criança vai aprender a se levantar. Não é possível nós cuidarmos o tempo todo. E na vida espiritual é da mesma maneira. Não é você que vai me levar para o céu. Não é eu te empurrando e te ligando todo dia, vem para a igreja. Eu adulando você para vir para a igreja. E você já tem 10, 15 anos de crente. Se atitudes como essa estão acontecendo é porque a maturidade espiritual ainda está na fase infantil. E é necessário nós crescermos. Só que nesse processo de crescimento tem o problema da adolescência, que é a próxima fase. Quem tem filho adolescente que em casa diga assim, sangue de Jesus tem poder. Passa logo fase. O que seu filho adolescente sabe? Ele sabe tudo. Ele não precisa mais de você. Eu sei. Não preciso, eu sei. Deixa comigo, eu resolvo. Eu não lembro qual funeral eu estava, mas conversando com a pessoa responsável, o coveiro do cemitério municipal, ele me trouxe um dado alarmante. Ele disse, nós temos mais velórios de jovens do que de velhos. Porque o adolescente, o jovem, acha que ele não vai morrer. Que ele é poderoso. Que nada pode atingi-lo. Então ele pode correr com o carro. Ele pode pegar a moto e sair a milhão.
E quantos jovens têm perdido a sua vida por causa da irresponsabilidade, por se achar-se o dono da verdade, por achar que pode tudo. E na vida espiritual também é perigoso isso, porque a gente pode tentar achar que é autossuficiente. Que eu já li metade da Bíblia, eu já sou super crente. E a gente vê um monte de super crente em casa, frustrado, porque deixou a comunhão, porque achou que era bom demais, porque achou que podia sem Deus, porque achou que uma vez salvo, sempre salvo, e não precisa mais cuidar da sua responsabilidade cristã, não precisa mais vigiar. Pelo contrário, há dentro de nós o Espírito Santo, que nos fortalece diariamente e nos motiva a andar e a viver uma vida de santidade na presença de Deus, a uma vida completamente dependente do Senhor. Então bata no seu peito e diga assim: cuidado. Fala teu nome aí, cuidado, Joésia. Cuidado eu. Não confie em eu, não. Por quê? Porque nós percebemos, queridos irmãos, até mesmo profetas, homens de Deus, lembram da depressão de Elias? Lembram do momento imaturo de Jonas, de receber uma ordem do Senhor e fugir? E ele pregar e acontecer o renovo, o arrependimento da vida daqueles homens de Nínive. E aí agora Jonas está lá, bicudo com Deus, bravo com Deus, porque Deus é misericordioso. E hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso, sobre a ira do homem, sobre o amor do homem. Ele é diferente do de Deus. E nós precisamos tomar esse cuidado nessa fase da nossa vida, da maturidade espiritual, porque às vezes nós encontramos pessoas autossuficientes dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você não precisa pedir a oração para o seu irmão, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode depender só da oração do seu irmão. E também não estou dizendo que você, por achar que não deve pedir a oração do irmão, achar que você é autossuficiente, que você pode, que você é dono da verdade. Não, não é isso. A fase que nós precisamos encontrar, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quando eu era menino, eu tinha essas atitudes, faziam parte. Os meus pais entendiam essas minhas atitudes. Mas chegou um momento que eu deixei aquela fase. Eu deixei de depender só deles. E eu também deixei de depender só de mim. E aí a gente entra na fase da comunidade de fé. E a palavra para isso é nós. Eu não estou sozinho, eu não sou só, eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você, eu tenho vocês. Eu tenho a igreja de Cristo. E aí é quando a gente entra nas palavras de Jesus, e é uma oração muito conhecida, é a oração modelo, que está em Mateus, capítulo de número 6. Eu queria que você abrisse comigo. Perceba que Jesus é esse homem que somente ele pode cumprir a obra redentora de Cristo Jesus. Somente ele pode realizar a expiação dos nossos pecados, porque nele não há pecado. Mas é interessante que Jesus, mesmo sabendo disso, porque ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que ele ia se entregar na cruz do Calvário, mas ele escolhe um grupo de 12 homens. Sabe para quê? Para poder caminhar juntos. Para dizer que o reino é compartilhado com as pessoas. O reino de Deus, ele não é individualista. O reino de Deus não se resume a somente a minha pessoa. Mas ele traz a todos nós. E olha o que Jesus vai dizer. Verso de número 9, do capítulo de número 6. Jesus poderia dizer assim: "Ó Pai meu", não poderia dizer? Jesus era filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Mas ele está nos incentivando a orar, a dizer: Pai nosso. Olha para o seu irmão e diga:
O Pai é nosso. Amém, queridos irmãos? O Pai é nosso. É para todos nós. É para essa comunidade que tem brancos, negros, baixinhos, gordinhos, bonitinhos. Não tem feinho. Todos são lindos porque receberam a preciosa semente, a salvação de Cristo Jesus às nossas vidas. Somos transformados. O velho homem tem morrido diariamente dentro de nós. E Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome. Próximo versículo, por favor. Há uma versão que diz: venha a nós o teu reino. Perceba que Jesus poderia trazer essa oração individualista. O Pai é meu, o reino é meu, a vontade de Deus é só para mim. Não. Jesus faz questão de demonstrar que o reino é para todos, o Pai é para todos. E Jesus continua dizendo: o pão nosso. A experiência da conversão é de um mendigo que achou pão. Ele encontrou o pão. Porém, a fome dele é tamanha que ele não consegue comer sozinho. Ele agora reparte o pão. E ele entrega o pão àquele que também está faminto. No reino de Deus não pode haver essa individualidade de olharmos e fazermos aquela oração de: Senhor, eu quero a minha bênção. E eu não estou nem aí pelo meu irmão. A Bíblia vai nos contar a história de Jó. Que a sorte de Jó foi mudada quando? Quando ele orava por quem? Pelos seus amigos. Quando ele lembrava, mesmo na sua angústia, mesmo na sua dor, mesmo no seu momento de dificuldade, ele lembrava do próximo. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, nós crescemos nos momentos mais difíceis da nossa vida, e são nesses momentos em que a gente olha para o nosso próximo e a gente percebe que às vezes nós nem problema temos. As experiências que nós ouviremos no decorrer desses dias sobre essa viagem, que a igreja estava conosco, vocês estavam conosco, nós tivemos a experiência de estar pessoalmente, mas sabe o que é perceber que os nossos problemas em certos momentos não são nada? A gente fala por experiência própria. Começa a dar 30, 40 dias sem chover em Lençóis Paulista. O que começa a acontecer? Ai, Senhor, manda chuva. Está muito quente. Você já ficou 6 anos sem uma gota de água descer do céu? Alguém já teve essa experiência? Talvez alguém já tenha morado em regiões como essa. Mas sabe o que é você chegar numa casa e está todo mundo feliz, dizendo assim: graças a Deus, depois de 6 anos choveu. E você fala: meu Deus do céu. Às vezes eu estou reclamando 15 dias. Olha, dá tosse. Porque a gente é meio mimimi aqui, sabe? A gente tem alergia demais. A gente tem problema demais, achando que tem problema demais. Nós olharmos famílias grandes vivendo com um salário mínimo. E as crianças estão todas nas escolas, estudando, buscando, batalhando. E são nesses momentos que nós precisamos separar. Será que a nossa atitude ainda espiritualmente tem sido a atitude de uma criança? Quando eu deixo de crer no crescimento que Deus pode me dar, e aí eu saio atrás de profetas, e aí eu saio da minha comunidade, onde a palavra está sendo pregada, e eu tenho pressa de uma resposta de Deus, e aí eu preciso ir atrás da casa da irmã fulana, para ver se Deus fala comigo, porque da outra vez Deus falou, então eu preciso, Deus, o Senhor fale logo comigo, preciso tomar essa decisão, preciso dessa resposta logo. E aí a irmã, porque você sabe que você foi ali para Deus falar, ela precisa fazer com que Deus fale. E às vezes a gente está cheio de imaturidade dentro de nós.
Porque se a gente entender que ao abrir a palavra de Deus, uma vida cotidiana de leitura da palavra de Deus, são instruções diárias que o Senhor tem nos dado, nos alimentado, nos feito crescer. Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração, mas eu estou dizendo, muitas vezes, a imaturidade dentro de nós, de não aguardar o tempo certo, de Deus falar conosco. E o falar de Deus conosco, às vezes, é o silêncio. Ele não quer falar. Ele não quer entregar isso para nós. Porque Ele está vendo ali na frente. Ele sabe as consequências. Ele sabe o que uma imaturidade pode fazer na vida de uma criança. Quando o filho é pequeno e você vê ele com a faca na mão, você gela. É uma arma para uma criança, ela não sabe o perigo que tem naquela faca. E a mesma coisa é o Senhor olhando para nós e dizendo: filho, eu não posso te dar, eu não vou te dar isso. Você vai se perder. Eu sei que você não tem maturidade para receber isso agora. Não adianta você insistir. Não adianta você espernear. Não adianta você buscar uma segunda opção. A minha palavra é não. E o não de Deus é suficiente para nos manter no crescimento que Ele deseja para nós. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos leve a uma maturidade de entender que o Senhor tem muitas vezes o não para dizer. Ele fecha muitas vezes portas para que o nosso orgulho, para que muitas vezes, a nossa arrogância em dizer: eu sou bom, eu consegui isso por méritos. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, é para Deus, pertence a Ele, é dom que Ele nos entregou. E essa maturidade também, ela é perceptível quando nós chegamos e nos humilhamos diante desse Senhor das nossas vidas e dizemos: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei quando será, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, porque eu sou teu filho. E é completamente diferente quando nós começamos a agradar o Pai. Quando o Pai encontra em nós filhos obedientes, o prazer em realizar é muito maior. A experiência que o irmão Daniel colocou hoje na escola dominical sobre a criança que queria ficar em pé no banco do carro. E a mãe então vem, o pai ou a mãe vem agora e senta essa criança na marra. E aí ele diz assim: olha, eu estou sentado, mas aqui dentro eu estou em pé. Eu posso até estar sentado fisicamente. A minha sogra estava contando da Mayra, né? A nossa sobrinha. Nildinha, ela é bem agitada, assim. O pai disse assim: olha, Mayra, você não tire a cadeira do bumbum. Ou seja, você não saia daqui. Pois ela catou a cadeira. Então, aí ele não pôde argumentar, porque a informação que ele passou é essa: você não pode tirar a cadeira. Ou seja, não saia daqui, no entendimento dele. Ela, inteligente, né? Ela falou: bom, já que não é para tirar, eu saio com a cadeira. Então tem muitos crentes que estão entendendo o jeito que acha que é melhor. A ordem de Cristo foi dada, mas aí eu dou um jeitinho de ser do meu jeito. E nessa manhã eu queria que você pensasse a respeito disso. Você já deixou essa fase? Você já entende que a maturidade espiritual, ela vem com as experiências difíceis, amargas, com as dores da vida, com enfermidades que passamos, por perda de entes queridos. E isso te faz um homem e uma mulher maduro. Dentro dessas 3 fases, talvez alguém chegou aqui nessa manhã dizendo: bom, eu comecei a minha caminhada cristã agora, eu percebo que eu preciso aprender mais, amém.
Você já está crescendo só do fato de você compreender que você ainda está em processo de aprendizagem, e esse aprendizagem é o início. Deus não vai te revelar coisas que você não tem condições de entender. Ele vai te dar o leitinho. Mas vai chegar um momento que você já vai ter condições para isso. Nós estávamos fazendo uma visita ontem e eu me vi em maus lençóis. A irmã disse assim: olha, pastor, eu gosto de ler Apocalipse, eu estou até com uma dúvida aqui. Eu falei: ai, Jesus, Apocalipse não. Porque há coisas que não vai dar para compreender agora. Há uma linguagem que a gente vai ficar aí em discussões. Não estou dizendo que a gente não tem que ler, mas não dá para ficar preso ao dragão, à criança. Quem vai ser a criança? Toda a Bíblia está centralizada na pessoa de Cristo, na vida de Cristo. Jesus foi uma criança, Jesus foi um adolescente, mas também chegou o momento em que Jesus tinha estruturas físicas e também a estrutura espiritual para aquilo que ele iria passar. Deus o poupou até a idade considerada correta para que ele desenvolvesse o seu ministério dentro da sua cultura. Se Jesus, naquele momento em que ele é criança e ele está no templo, não ia resolver, ninguém ia dar crédito à criança de Jesus, como filho de Deus, como Senhor de toda a vida. Então haverá fases, mas eu quero nessa manhã, incentivar a buscar a fase espiritual madura, de compreender que o Senhor tem algo sólido, que o Senhor tem grandes coisas para realizar, e cada dia que passa nós estamos nessa escola, nós estamos nessa faculdade da vida, e essa faculdade da vida passa pelo deserto, passa pelas dificuldades, passa pelos desânimos, passa pelo medo, passa pela angústia, passa pela incerteza. Você acha que eu não tenho certeza de algumas coisas? Você acha que eu tenho clareza de tudo? Não. Quando a gente olha a realidade do nosso país, a realidade do mundo, você fica pensando, se Jesus não voltar daqui 30, 40 anos, como estará a terra? O que os nossos filhos enfrentarão nesse mundo? Tamanha perversidade, o pecado se tornando tão comum. Mas que nessa manhã o Espírito Santo, assim como ele chamou 12 homens, desses 12 homens, um apenas tinha condições de ser discípulo de Jesus. Que na sua postura, na sua intelectualidade, nos seus estudos, ele era um homem dos nossos padrões corretos. O nome dele era Judas. Os outros que Jesus escolhe são homens simples, pescadores de homens, pescadores de peixes que agora se tornam pescadores de homens. Homens em que o pecado, a vivência no pecado, e agora eles recebem o convite, e isso faz com que, como o pastor Guilherme pregou na sexta-feira, o próprio Mateus, as pessoas criticam, os religiosos criticam porque Jesus chama e compartilha a mesa com pecadores. Mas o diferencial é que Jesus não estava naquela mesa para ser influenciado, mas ele estava na mesa para influenciar. E ele te chama para influenciar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, porque você já está no processo da maturidade espiritual. Que assim seja nessa manhã. E o Senhor seja digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. E eu te convido a ficar em pé para nós orarmos nessa hora. Coloque a mão no seu coração. E faça essa avaliação da sua vida. Eu creio que as crianças, a maioria delas está nas salinhas. Então há jovens, há adolescentes aqui, há adultos. Cada um na sua fase, mas
eu gostaria de me ater à vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Você ainda está precisando de alguém te empurrar? De alguém levar você a vir na igreja? Porque você, não estou com vontade hoje. Como que está a sua vida espiritual? Que fase está a sua vida espiritual? Jesus está aqui nessa manhã para fortalecer, para te fazer crescer, para te renovar. Eu queria que você orasse comigo nessa manhã. Pai, nós queremos deixar as coisas de menino. Nós queremos deixar as atitudes, os pensamentos infantil, espiritualmente, Pai, da nossa vida. E pedir que o Senhor, dia após dia, Pai, possa nos amadurecer, a nos levar à estatura de varão perfeito, Pai. É um processo. E nós te pedimos que nessa manhã, o Senhor nos ajude. O Senhor nos convença. Não é o homem que convence, é o seu Espírito Santo que nos convence. Tira de nós, ó Pai, a começar de mim. Essa oração não é apontando você, mas é olhando para dentro de mim, Senhor. Tira de mim toda a infantilidade espiritual, Pai. Tira de mim toda a imaturidade espiritual, Senhor. Faça com que as minhas atitudes mostrem o crescimento espiritual de Cristo na minha vida. Que eu possa dizer, como o apóstolo Paulo, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo governa a minha vida, as minhas atitudes, aquilo que eu falo. Quantas vezes nós erramos e tropeçamos no falar, Senhor. E isso tem sido imaturidade espiritual, porque o apóstolo Tiago já nos ensinou, nós já lemos, nós já aprendemos, que nós precisamos guardar a nossa língua. E quantas vezes, Pai, ela tem sido, ó Deus, um instrumento nas mãos do inimigo, para ferir, para machucar as pessoas que estão próximas a nós. Se porventura, Senhor, nessa manhã alguém errou no falar, machucou alguém, toque no coração. Ó Deus, traga uma dor no coração dessa pessoa agora, Senhor, para que ela possa se reconciliar, pedir perdão, se humilhar diante daquela que ela feriu por palavras, por atitudes, por gestos, Senhor. Assim nós mostraremos o crescimento espiritual na nossa vida, a maturidade de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, ó Pai, certos de que o Senhor está no meio de nós. Nós estamos vivendo a comunidade que precisamos uns dos outros, que não vamos a lugar nenhum sozinhos, que o reino foi oferecido a todos nós, e nós queremos repartir com aquele que ainda não conheceu. Assim nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão e diga: somos nós. Somos nós. O reino de Deus é para nós. Abraço o que está atrás de você. Um abraço só um não, senão vai ficar só você. É nós. Amém, queridos? Que o Senhor seja digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Pode se assentar, por favor.